Pessoal, eu estou aqui para falar sobre a graça. Esse tema que é muito importante na história do cristianismo e para o dogma cristão. Um tema que, com o passar dos anos na história da igreja, foi tomando predominância no assunto, no tema salvífico ou da mecânica da salvação. A graça é entendida não mais como somente um favor que Deus oferece ao homem, mas como um estado espiritual em que Deus permite que o homem seja salvo. Para entender a graça, nós precisamos compreender as doutrinas da depravação total da humanidade, ou seja, que acredita que o homem está totalmente com a sua vontade e o seu livre-arbítrio corrompido por causa do pecado. A queda, o pecado original, faz com que o homem não tenha no seu livre-arbítrio a opção de escolher encontrar-se com Deus. Ele não consegue chegar-se a Deus a não ser pela ação da graça que vem antes de uma fé ser gerada no indivíduo. Então esse pensamento de que sem a graça o homem não pode chegar-se a Deus foi muito discutido ali no século IV com Agostinho e Pelágio. Essa questão foi muito discutida, se o homem tem a capacidade de por si só chegar-se a Deus ou se ele precisa de algo antes que ele se chegue a Deus. Então nós acreditamos mais nessa linha de que Deus precisa fazer algo para que o homem se achegue a ele. Mas isso nega o livre-arbítrio? Não, porque é na sua própria vontade, é no seu livre-arbítrio que o homem escolhe estar com Deus. Porém, se Deus não possibilitar, se Deus não entrar em ação com a graça, Jesus Cristo, antes de que o homem creia, ele não tem condições espirituais de escolher a Deus. Mas a graça, chamada graça preveniente, ela vem antes de uma fé ser gerada, ela vem na pregação do Evangelho, sendo manifestada ao homem, e através dessa manifestação o homem pode escolher a crer. Então é primeiro uma ação de Deus possibilitando o homem a crer, mas tudo dentro do seu livre-arbítrio. Qual é a problemática, o porquê disso tudo? É que o homem está morto no pecado. O homem está com a sua imagem, a imagodeia, a imagem de Deus danificada pelo pecado. Então, um morto não tem capacidade de escolher Deus. Ele não tem vida, ele não tem autonomia para fazer isso sozinho. Então, um dos primeiros passos, ou uma das primeiras tarefas da graça preveniente, a graça que vem antes da fé, de uma fé ser gerada, a primeira tarefa dela é fazer uma regeneração, ou uma regeneração parcial. Ou seja, ela primeiro traz vida, uma vida espiritual, para que o homem, dentro de si, do seu livre-arbítrio, ele possa escolher a Deus. Lembrando que ainda não é uma regeneração total, que seria já produzida pelo Espírito Santo. E é importante falar isso, porque a ação da graça, ela um pouco acontece junto com o Espírito, né? A ação do Espírito. Porque primeiro vem a graça que possibilita que o homem aceite a mensagem do Evangelho e creia. E depois do homem crer, entra então a ação do Espírito Santo, que transforma a natureza daquela pessoa, daquele indivíduo que creu, e a transformando em nova criatura. Portanto, versículos como de Efésios, que a salvação não vem de vós, mas é dom de Deus. Versículos que reforçam o atuar da graça, confirmam essa doutrina que foi forjada há muitos anos atrás. E nós podemos entender que o homem sozinho não consegue chegar-se a Deus, mas Deus libera a sua graça. Então, nós cremos que, alguns creem que essa graça é manifestada por meio da pregação do Evangelho. Outros acreditam que ela já está manifestada na cruz do Calvário. A partir da morte de Cristo, a graça já está manifestada e disponível para todos os homens, independente de qual seja a crença. O importante é observar que a graça de Deus está manifestada a todos os homens e a expiação de Cristo na cruz do Calvário é ilimitada. Todos aqueles que escolherem a crer em Cristo Jesus, eles fizeram isso pela graça de Deus e poderão ser salvos pela graça em Jesus Cristo.